Então, muito obrigado, senhores e senhores deputados, pela vossa tolerância para comigo. Vamos reiniciar os nossos trabalhos para a segunda parte da nossa ordem de trabalhos. A audiência à Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social sobre os problemas que mais preocupam o setor da comunicação social no nosso país. Foi um requerimento que nos foi dirigido já há algum tempo. Nós pedimos, eu particularmente peço desculpa por o tempo que passou, esperando ainda irmos a tempo dos vossos objetivos. Agradeço a presença do Dr. Luís Mendonça, Presidente da Direção, do Dr. Pedro Jorge Brauman, Vogal da Direção, e da Dra. Sandra Reis, Assessora da Direção. Nós vamos seguir uma grelha em que os nossos convidados têm 10 minutos. Perdão. Portanto, nós vamos seguir uma grelha que os nossos convidados têm 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, uma exposição inicial aos senhores e senhores deputados. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para colocar as questões que entender e, no final, terão novamente 10 minutos para responder à globalidade das questões colocadas. Nesse sentido, dava a palavra ao Dr. Luís Mendonça. Eu agradeço então a vossa receptividade, o nosso pedido que foi feito realmente já há algum tempo, mas isto vem de acordo com aquilo que nós aqui estamos a fazer hoje. É exatamente isso, não é? Pedir-vos mais atenção sobre o nosso setor. E se calhar não vou culpar nada nem ninguém, mas lá está, já viram o tempo que demoramos a ser recebidos. Pronto, se calhar houve outras pessoas, outras entidades, houve muita mais gente que foi recebida antes de nós, não é? Mas pronto, isto é como é, temos a cultura, depois temos a comunicação, depois temos a juventude e o desporto. E há aqui nomes, não é? Há nomes. Portanto, se calhar dá-se mais prioridade a outras coisas. Não quero culpar ninguém. Estamos aqui numa de paz, de querer o vosso apoio. Eu estive aqui na Assembleia com vocês aqui há uns meses atrás e pedi encarecidamente para que olhassem de uma forma diferente para a nossa comunicação social regional e local, principalmente. Hoje aqui, enquanto Presidente da Confederação, represento todos os tipos de comunicação. Nós temos rádios nacionais, temos a RTP connosco e a seguir irá falar o Dr. Pedro Brauman, que será ele que vai dar continuidade a esta minha intervenção, mas que continuar a pedir encarecidamente agora que vocês olhem um pouco para a comunicação social regional e local de uma forma ainda mais apertada. Ainda ontem saiu este documento da ERC, que todos certamente tiveram a oportunidade de ver, que dizem que a análise económica e financeira do setor dos médios em Portugal do ano 2021, e lá vem mais uma vez, enviesadamente, a dizer que está tudo a correr muito bem, mas não está nada a correr nada bem. Não está nada a correr bem porque, diz assim, o setor continua a caracterizar-se pela existência de um grande número de pequenas empresas e pela concentração de rendimentos ativos e resultados nas grandes empresas. Dos 919 milhões de euros de rendimento do setor, 809 milhões pertencem apenas a 14 empresas. Os prejuízos também foram concentrados, mas nas menores empresas pertencentes ao segmento das que registram rendimentos inferiores a 100 mil euros. As maiores margens registaram-se entre empresas de serviços de televisão por subscrição e telecomunicações, empresas que operam em segmentos mais intensivos em capital e com menos intervenientes. Portanto, se nós lermos isto nas entrelinhas, percebemos o que é que está a acontecer. As pequenas empresas estão cada vez mais pequenas. As nossas empresas que tinham 5 pessoas passaram a 4, as que tinham 10 passaram a 7 ou a 8 e tudo isto é o que está a acontecer. E o que nós depois vemos quando saem estudos, como ainda há pouco tempo saiu, feito pelo colega universitário da Covilhã, da Universidade da Beira Interior, que diz que há uma série de concelhos no país que não têm órgãos de comunicação social. Não há um jornal, não há uma rádio. O que é que nós vamos fazer? É isso que eu vos peço. Nós temos que ter atenção a isto. Temos que dar importância às nossas pequenas rádios, aos nossos pequenos jornais. Portanto, o nosso Estado tem que ter um papel mais interventivo. Eu sei que custa para algumas pessoas, para alguns setores, para outros mais, outros menos. Uns têm mais facilidade, outros menos. Nós não queremos subsídios. Nós nas rádios já temos dito isso mais quantas vezes. Nós não queremos subsídios. Queremos uma política diferenciada para os nossos setores. E portanto, o Dr. Pedro Brauman vai elencar aqui uma série de propostas. Precisamos do vosso apoio. Acho que vamos poder contar com o vosso apoio, mas de uma forma mais sistematizada ele vai explicar. Ora bem, então boa tarde a todos. Muito obrigado por nos receberem.
Basicamente, eu começaria por referir a situação económico-financeira da comunicação social, que o recente estudo da ERC, que saiu a semana passada, de certa forma identifica de uma maneira relativamente clara, mas que deve ser lido com alguma atenção em alguns aspectos, nomeadamente nos seguintes. Por um lado, o caso da comunicação social local e regional, nomeadamente aquela que tem volume de negócios abaixo dos 100 mil euros, a situação não é exatamente a mesma. O estudo não permite um detalhe por zonas geográficas e, portanto, isso seria útil e há elementos da base de dados da ERC que permitiriam fazer esse tipo de análise, mas, basicamente, a nossa preocupação passa pelo seguinte. Para além da questão económico-financeira atual, há um outro problema crucial que é como é que os meios de comunicação social locais e regionais vão enfrentar os desafios do futuro, nomeadamente a digitalização. Essa tendência está a existir nos grandes meios, vai ser obrigatória praticamente nos meios locais e regionais, em alguns casos com associações ou com junção de empresas ou com colaboração entre empresas num espírito cooperativo. Ou seja, resumindo, pensando nessa questão, mais a questão do deserto de notícias que estávamos a falar há pouco, e que é uma questão muito relevante para o próprio sistema democrático português, nós consideramos que seria importante não só pensar numa política de subsídios como atualmente existe, como sabem, o Governo, através do Orçamento de Estado, aumentou os subsídios à informação local e regional de 4 milhões para 4 milhões e meio para o próximo ano, mas nós achamos que faz falta uma lógica de política industrial, no sentido de verificar quais são os principais problemas do setor, que aspectos é que devem ser levados em linha de conta que possam levar a uma intervenção pública tal como está a acontecer noutros países, e pegando no exemplo recente do Ministério da Cultura, que lançou ou que avançou com o livro branco para o serviço público, nós sugerimos que seja criada também uma comissão para o livro branco para a comunicação social local e regional, o que, aliás, a questão da comunicação social local e regional faz parte do próprio programa do Governo e está previsto uma particular atenção a esse aspecto. Portanto, política industrial, estudo concreto e medidas de ação concretas em função daquilo que são os problemas reais do setor, não só os atuais, mas também aquilo que se perspectiva em termos futuros. Um segundo aspecto relevante para nós é a questão da publicidade institucional e da publicidade do Estado e, portanto, como é que isso é depois distribuído e como é que é de facto executado e, portanto, quais os mecanismos e formas de controle, que, aliás, percebemos já tem preocupado também aqui esta Comissão em debates e propostas anteriores. Temos uma terceira preocupação que passa pela questão da televisão digital terrestre. Como sabem, a Altice decidiu que ia renovar, ou poderia renovar, o único MUX existente a partir de dezembro deste ano. De qualquer maneira, estamos num período de reflexão da ANACOM. Do estudo que eu coordenei para o Governo sobre o futuro da TDT, parece-nos evidente que é preciso analisar os diferentes cenários alternativos e é preciso pensar num outro aspecto fundamental. É que, se considerarmos as residências principais e residências secundárias, cerca de 25% dos lares em Portugal ainda utilizam a TDT. E, portanto, não vale a pena agora entrar em grandes detalhes, mas a explicitação pública de que só seria 5% das pessoas que utilizavam a TDT não corresponde àquilo que é a realidade em função da consideração de lares de primeira residência e de segunda residência. Um quarto aspecto que nos preocupa é a questão do financiamento do serviço público. O Media Freedom Act, que está neste momento em discussão na União Europeia, claramente aponta para a necessidade de um financiamento adequado. O serviço público, previsivelmente, no final de 2022, vai ter resultados líquidos negativos, em função de não ter havido aumento da CAV e de não ter havido aumento de receitas. E, portanto, essa é outra preocupação. E depois temos também uma outra questão complementar que nos parece muito relevante, que é a questão da entidade reguladora para a comunicação social. Sabemos que está previsto a escolha dos novos membros da entidade reguladora para 26 de janeiro pela Assembleia da República, mas a questão não é simplesmente a escolha de novos membros para a ERC. A questão passa por aquilo que está a ser a transformação atual dos órgãos reguladores europeus, quer o Media Freedom Act, quer ainda outras obrigações, nomeadamente em relação aos serviços não lineares, implicam que em diferentes países, um exemplo concreto pode ser o da França com a criação do ARCOM, levasse a que houvesse uma alteração da própria lógica de intervenção do órgão regulador, cobrindo, na medida do possível, não só os serviços lineares tradicionais, mas também os serviços não lineares. Essa transformação legislativa está longe de ter sido feita no caso português e, neste momento, a ERC, tal como foi numa audiência recente aqui
falado não tem exclusivamente só um problema de falta de recursos financeiros ou de dificuldades em encontrar uma nova sede, tem que responder a novos desafios da regulação, para os quais não tem, nem, em alguns casos, meios e, noutros casos, não tem, inclusive, competências legais devidamente atribuídas e, portanto, essa é também uma preocupação que nós temos em termos da forma do processo de funcionamento. E, portanto, de uma forma muito resumida, são estes os aspectos que nós consideramos mais relevantes a apresentar. Se tiver ainda mais um minuto, acrescentar aqui um outro assunto que para mim é muito importante e que mostra o trabalho que nós estamos a fazer, que é o combate às notícias falsas, não é? Todos nós sabemos que as rádios e os jornais locais, principalmente, são fontes fidedignas de informação. Aliás, muitas das vezes as televisões nacionais e os órgãos nacionais acabam por ir buscar aos órgãos locais muitas das notícias que acontecem e, portanto, nós somos parceiros sérios, credíveis, e que estamos disponíveis para exercer aquele que é o nosso trabalho, que é de fazer informação com seriedade, com credibilidade. E todos vocês sabem que nós temos reguladores que nos regulam, não é? E, portanto, em relação à internet e tudo aquilo que é publicado, temos aqui uma forte forma de sermos fiscalizados, que na internet é muito mais difícil. E, portanto, nós estamos disponíveis para isto, para colaborar naquilo que for possível. Muito obrigado, Dr. Luís Mendonça e ao Dr. Pedro Brauman. Nós vamos agora ouvir os grupos parlamentares, começando pelo principal grupo parlamentar da oposição, pelo maior grupo parlamentar da oposição. O principal já pode ser aqui uma adjetivação de valor, não foi esse o intuito. Dava a palavra à Sra. Deputada Cláudia André. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados e a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, agradecendo a presença, então, do Dr. Luís Mendonça e do Dr. Pedro Jorge Abrancão. Em nome do grupo parlamentar do PSD, venho lamentar o facto desta audiência ser suscitada por Vossas Excelências em maio e só estar a acontecer neste momento. As razões da audiência de Vossas Excelências são sobejamente reconhecidas e importantes e daí o nosso lamento. Preocupa-nos, como é evidente, a crise em que o setor da comunicação social se confronta. É uma crise que se vem arrastando ano após ano e que pode colocar em causa a sustentabilidade e a autonomia de boa parte dos órgãos de comunicação social, como aliás já aqui foi referido. A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o acesso à informação constituem direitos fundamentais de um Estado democrático de direito e, para isso, é necessário contar com todos os órgãos de comunicação social e que estes tenham uma robustez e solidez reforçada. Queremos salientar e reconhecer o papel fundamental no desempenho da comunicação social local e regional. Eles são fundamentais para o exercício da democracia naquelas regiões onde nem sempre, e sabemos bem isso, a comunicação social nacional consegue chegar, também muitas vezes por falta de meios. O deserto de notícias identificado no estudo referido por Vossas Excelências há pouco comprova como é grave e preocupante este vazio que por vezes se faz sobre a identificação e denúncia de alguns problemas locais e regionais. São efetivamente muitas as dificuldades que o setor enfrenta e para o nosso grupo parlamentar é criticável e inaceitável a total inoperância do Ministério da Cultura nesta área. Queremos deixar bem claro que somos sensíveis e compreendemos todos os problemas aqui denunciados por Vossas Excelências e comprometemo-nos a continuar a avançar com propostas de soluções para os mesmos problemas. Durante a discussão do Orçamento de Estado para 2023, o PSD conseguiu fazer aprovar uma alteração de orçamento que permita às famílias abater no IRS parte dos gastos com assinaturas periódicas de jornais e revistas, incluindo as digitais. Também, muito recentemente, o PSD viu aprovado um projeto de resolução, com a abstenção do PS, no qual recomenda ao Governo que publique o despacho que define os montantes dos apoios a atribuir anualmente no âmbito do regime de incentivos à comunicação social, local e regional, no ano económico a que diz respeito, em cumprimento com o disposto número 1 do artigo 14 do Decreto-Lei 2315 de 6 de fevereiro, que aprova o regime de incentivos do Estado à comunicação social. Esperemos que o Governo não ignore esta recomendação da Assembleia da República e que cumpra aquilo que está estabelecido na lei, contribuindo assim para um melhor funcionamento dos órgãos de comunicação social,
a serem abrangidos por estes apoios. Consideramos ainda incompreensível que a rádio, ao contrário da imprensa e da televisão, não tenha assento no Conselho Nacional de Cultura e, por isso, esperamos muito em breve que seja aprovado o projeto de lei do nosso grupo parlamentar do PSD que visará a inclusão da rádio no Conselho Nacional de Cultura. Trazemos, assim, algumas questões para Vossas Excelências. Perguntamos se a tutela deste Governo conhece estas preocupações aqui agora expostas, assim como se conhece soluções apresentadas pelas diferentes entidades representativas do setor. Também questionamos que, uma vez que com o Orçamento de Estado para 2023 o Governo comprometeu-se a proceder a uma revisão do regime legal dos incentivos do Estado e aumentou em 500 mil euros a rúbrica destinada ao porte pago e apoio à comunicação social, passando de 4 milhões a 4 milhões e meio, como Vossas Excelências já aqui referiram. Gostaria de ouvir um comentário da vossa parte, se estará ou não a surtir efeito, se consideram que está a ser bem aplicado e já está, enfim, o seu planeamento vos confere algumas esperanças no resultado. Gostaríamos também que nos pudesse identificar algumas das soluções estruturais para o setor e, sobretudo, as que deveriam de ser tomadas imediatamente. Conhecidos, provavelmente, por Vossas Excelências, o projeto de lei dos 216 desta legislatura, apresentado recentemente pelo Grupo Parlamentar do PS, que visa alterar a Lei 95/2015, de 17 de agosto, gostaria de ouvir algum comentário da vossa parte que nos possam fazer sobre esta iniciativa, se possível. E é tudo o que tenho para trazer a Vossas Excelências. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Damos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, em primeiro lugar, saudar os nossos convidados, agradecer a vossa presença e também, naturalmente, os contributos que aqui nos deixaram e dizer também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em sede de audiência do próprio Grupo Parlamentar, já teve também o prazer de poder ouvir alguns de vós, nomeadamente aqui o Dr. Luís Mendonça, a quem também reconhecemos o contributo e a ajuda também que nos deu a quando da discussão do orçamento. Acreditamos, naturalmente, que saímos reforçados e que esta Comissão sai reforçada quando ouvimos nesta Casa aqueles que representam efetivamente o setor e que os contributos que aqui nos deixaram também irão ajudar naquilo que é o nosso trabalho, quer de fiscalização do Governo, mas também de processo legislativo que formulamos nesta Comissão. E quero dizer-vos também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista partilha de muitas das vossas preocupações que aqui deixaram e também agradecer à Sra. Deputada do PSD por relembrar o nosso projeto de lei, que demonstra de forma muito clara que a comunicação social não está esquecida para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós também sabemos e reconhecemos que o mercado da comunicação social encolheu. Aliás, a última vez que recebemos a vossa confederação nesta comissão foi em 2016 e, portanto, já aí nós detectávamos e constatávamos esse facto. Sabemos também que hoje o modelo que temos mudou muito, mas também sabemos cada vez mais é de facto importante olhar para aquelas que são as novas formas da imprensa e as novas formas dos mídia e para a relação que queremos ter com a comunicação social e que contributo é que essa comunicação social, nomeadamente local e regional, pode dar, nomeadamente para a melhoria da nossa democracia, para a qualificação da nossa democracia e, portanto, entendemos que essa valorização da liberdade de imprensa, de uma informação clara, generalizada e territorialmente implantada é, de facto, muito importante e não o esquecemos. E também temos em conta o deserto de notícias que aqui falaram. Este foi um termo, inclusive, criado nos Estados Unidos e vimos bem aonde é que se chegou, não é? Com esse deserto de notícias. Criado exatamente porque temos concelhos onde não existem, de facto, nenhum órgão de comunicação social local
quer rádio, quer imprensa. E, portanto, tal arrasta depois problemas muito maiores de acesso à informação e até de transparência nesse acesso. E queria dizer-vos que esse é um dos setores prioritários que este Governo e este Grupo Parlamentar têm definido na sua agenda no que diz respeito à comunicação social local e regional. Depois, queria também questionar-vos, na vossa perspectiva, deixou aqui algumas notas que registamos com afinco, mas na vossa perspectiva, como é que podemos alterar de facto este ciclo e este modelo? Porque já não se trata apenas do desaparecimento da imprensa, trata-se também do desaparecimento inclusive de alguns quiosques de distribuição. Já não assistimos nas nossas praças à presença dos quiosques para poder, de facto, adquirir esses jornais. E, portanto, que sugestões, na vossa perspectiva, nos podem dar até para facilitar o nosso trabalho legislativo? Depois também gostava de saber a vossa opinião sobre a atual lei da imprensa. Sabemos que está na calha uma revisão da mesma e, portanto, qual a vossa perspectiva sobre essa matéria? Também falamos aqui um bocadinho de forma aflorada nos apoios aos órgãos de comunicação social de âmbito local e regional, valorizando inclusive aquilo que o Governo tem vindo a fazer no âmbito daquela que é a dimensão de apoio à inovação, à digitalização, à produção e à criação de novos conteúdos, bem como à formação jornalística, que nós também queremos colocar aqui como uma tónica muito relevante na imprensa local e regional, porque entendemos e reconhecemos de facto que só assim se pode dar esse contributo necessário para a democracia. E em consequência disso, neste Orçamento de Estado, de facto, tivemos um reforço no orçamento. Eu recordo até que desde 2015 que não se assistia a um reforço para os órgãos de comunicação social regional e local, e a uma atualização, como atualmente foi feita, em 12,5%. E, portanto, entendemos que pode não ser suficiente, nunca o é, mas é um princípio de demonstração muito clara de que esta é uma prioridade governativa. Naturalmente que a questão da descentralização territorial também é muito importante e, na vossa perspectiva, o que é que mais também pode ser feito para conseguir alcançar este objetivo? Queria também perguntar-vos, porque em breve estaremos a discutir a autorização legislativa que o Governo pediu à Assembleia em matéria de direitos de autor e direitos conexos no mercado único digital. Qual é a vossa perspectiva sobre essa matéria? Acho que é relevante podermos também hoje aqui ouvir a vossa percepção sobre essa matéria, uma vez que outros stakeholders do setor já se têm vindo a pronunciar de forma muito clara, significativa, em como devemos avançar o mais rapidamente possível. E já estando a esgotar o meu tempo, por fim, apenas perguntar-vos, na vossa perspectiva, em que medida é que também, no caso da rádio, essa transposição poderá também valorizar aquilo que é os direitos conexos associados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dávamos a palavra então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar os membros hoje aqui presentes da Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social. E, acima de tudo, agradecer a vossa presença e a preocupação que demonstram com os problemas do vosso setor. Assim sendo, penso que esta audição tenha mais o intuito de vos ouvir acerca dos mesmos problemas que enfrentam e que, na vossa opinião, melindram o vosso setor profissional. Acima de tudo, é tentar entender o que mais vos afeta, o que defendem e em que forma vos podemos ajudar. Posto isto, gostaria de colocar algumas das preocupações que me parecem de enorme pertinência. Antes de mais, gostaria que nos esclarecessem se sentem alguma interferência do poder político na vossa atuação, isto é, se sentem pressões para agir conforme os interesses políticos. Também não posso deixar de falar sobre os meios de comunicação social regionais e locais que cada vez são mais esquecidos. Os relatos que nos chegam são de puro abandono.
Uma das nossas preocupações é exatamente, em relação às rádios locais e aos órgãos, de uma maneira geral, aos órgãos locais e regionais, a publicidade institucional do Estado. A forma e a definição de quais os órgãos que publicam o quê, se essa definição tem a ver com a cor política da autarquia que está no poder. E um outro assunto é o pagamento ou não dos tempos de antena das campanhas eleitorais às rádios locais, das campanhas eleitorais legislativas. Se são pagos os tempos de antena das campanhas presidenciais e autárquicas, porque não as campanhas legislativas. Se o PS, segundo a senhora deputada Mara Lagriminho, desde 2016 já conhece os problemas que os órgãos de comunicação social local e regional atravessam, o que chega estranho é que venham agora a afirmar que são problemas que os preocupam. E isto, logicamente, é um desafio ao PS. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Dr. Luís Mendonça e o Dr. Pedro Jorge Brauman por este pedido de audiência aqui à nossa Comissão, porque de facto este tema preocupa, não é? Nós, como sabem, a Iniciativa Liberal não é muito favorável a apoios ou subsídios à comunicação social. Temos muitas reservas sobre possíveis interferências do poder político nos órgãos de comunicação social, portanto, achamos que devem existir aqui outro tipo de ações que possam ser feitas sobre este tema. Eu já tive a oportunidade de várias vezes de falar com o Dr. Luís Mendonça sobre este tema, mas obviamente gostava de transmitir que compreendemos a situação que se vive hoje em dia nos órgãos de comunicação social. Compreendemos que é uma situação grave, compreendemos as várias dificuldades que o setor atravessa e, obviamente, preocupa-nos quando começamos a ter as situações, como já falámos aqui, do deserto de notícias e de ter concelhos no país que não têm qualquer rádio local ou qualquer jornal local. Portanto, quer dizer, neste momento, ou em 2021, tínhamos cerca de 20% dos municípios sem qualquer jornal ou rádio local e, obviamente, temos que encontrar aqui soluções para este tema. Já concordamos e já falámos também sobre isto, que devem existir aqui um conjunto de simplificações de regulamentos e de procedimentos que facilitem o licenciamento e funcionamento dos órgãos de comunicação social, nomeadamente dos mais pequenos, porque existem aqui um conjunto de burocracias e regras que têm que ser cumpridas, que aumentam os custos deste tipo principalmente, lá está, daqui dos jornais ou rádios locais que são completamente escusados. Portanto, aqui gostava de vos perguntar se relativamente a este tipo de simplificações de procedimentos, se têm alguma resposta do Governo sobre este tema, se já se avançou aqui algum, porque eu já tive a oportunidade de perguntar na audição do Orçamento ao Sr. Ministro da Cultura e, de facto, não houve propriamente uma resposta concreta, mas gostava de saber qual é a vossa opinião. Depois, gostava de vos dizer que e mais uma vez compreendendo a preocupação e a situação que se vive nos órgãos de comunicação social, também nos preocupa a questão da informação ser credível, como falámos aqui, relativamente às fake news. Portanto, obviamente temos que garantir que temos órgãos de comunicação social credíveis. A Iniciativa Liberal, no Orçamento de Estado, apresentou uma proposta relativamente a criar-se uma nova categoria de deduções à coleta em sede de IRS para as subscrições de jornais e revistas. Consideramos que este tipo de medidas seria um apoio, principalmente em situações como a que vivemos hoje, em que existe uma crise económica, um cenário de agravamento das condições socioeconómicas, porque, obviamente, aqui a aquisição de jornais e revistas vai ser sempre considerada supérflua e isto é um ponto importante, porque, obviamente, se as pessoas não tiverem se tiverem necessidades de gastos com outro tipo de temas, não vão procurar a informação. Portanto, sobre esta proposta, gostava de vos perguntar
o que é que acham sobre ela e porque é que o Governo não avança com isto, porque isto seria uma forma simples de, pelo menos, de fomentar a procura e de ajudar as pessoas a terem mais dinheiro disponível para este tipo de... para investirem, para comprarem jornais e revistas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Dávamos a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também, agradeço os elementos que trouxeram a esta reunião. Eu peço desculpa, eu não consigo aumentar mais o meu tom de voz. Mas eu vou ser também necessariamente breve. Eu gostaria de, para além dos cumprimentos já feito, o conjunto de preocupações que aqui nos trazem, e eu gostaria de centrar aqui as questões relativamente à comunicação social, regional e local. Eu creio que é indiscutível o papel que estes órgãos de comunicação social desempenham no nosso país, seja do ponto de vista do que diz respeito à democracia, à pluralidade, também à coesão, inclusivamente, e àquilo que informação que transmitem das nossas comunidades e localidades, e portanto nós sempre consideramos que naturalmente há aqui necessidade de uma intervenção nesta área em concreto, aliás, e foi nesse sentido que também no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, agora para 2023, também avançámos com propostas concretas relativamente a estas questões em específico, quer seja a retoma do porte pago para a imprensa regional, quer seja também a necessidade da criação de um incentivo direcionado às rádios locais e regionais, com o objetivo de apoiar naturalmente também esta intervenção e esta área. Eu gostaria de fazer duas outras referências, porque há, de facto, temos assistido nos últimos tempos, não é, as preocupações, as condições da comunicação regional e local contrasta com aqueles órgãos de comunicação social que são detidos por grupos económicos. Aliás, no início da sua intervenção fez logo referência que a realidade é um bocadinho distinta. E a verdade é que temos assistido nos últimos tempos a uma concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, estruturas acionistas de grupos económicos, e naturalmente isto também coloca em causa, não é, a pluralidade até da própria comunicação social. Eu gostaria de fazer essa referência. Conhecem naturalmente o posicionamento do PCP relativamente a estas matérias. As duas questões que eu gostaria de colocar prendem-se com o seguinte: por um lado, no quadro agora da intervenção, a necessidade também de pormenorizar ou desenvolver, dizendo assim, quando faz referência, onde é feita referência à necessidade de medidas e de ações concretas para o setor, também que possam ser detalhadas, de certa forma, nesta audição. Uma segunda questão, porque foi também colocada, que se prende com a TDT, e é verdade, em muitas das casas, muitas famílias, este é o acesso à televisão que muitas e muitas famílias ainda têm. Eu gostaria também de perguntar qual é que é, ou seja, na vossa opinião, qual é que é o caminho e a opção que deveria ser adotada? Porque eu creio que em vários aspectos, em relação à questão de fundo, porque este é um aspecto, a TDT tem concessão da Altice, mas também do plano da oferta em termos dos canais para a população. Eu creio que a perspectiva era de poder haver até um alargamento da oferta, creio que era isso que estava aí em cima da mesa. Gostaria também de perceber a vossa opinião e a vossa perspectiva sobre aquilo que devia de ser relativamente a esta questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora ouvir os nossos convidados. Dava novamente a palavra ao Dr. Luís Mendonça e ao Dr. Pedro Brauman, pedindo, eu sei que este exercício é difícil porque foram muitas questões, mas pedindo que em 10 minutos tentassem não só responder às questões que os deputados colocaram, mas também algum ponto de vista que queiram sublinhar e reforçar nesta audição. Tem a palavra.
Então vamos tentar ser rápidos. A forma de nós já, acho que já vos transmitimos e transmitimos também ao Sr. Ministro, já a resposta também a uma pergunta que nos foi colocada. Todos estes problemas que nós encontramos, detectamos e todas aquelas soluções que temos apresentado aos grupos parlamentares, apresentamos, claro, também ao Sr. Ministro, não é? Portanto, ele está por dentro de todos os problemas que aqui nos trazem, não é? Relativamente àquilo que foi resolvido até agora, da nossa parte, não foi resolvido nada, não é? Por isso é que estamos aqui tão preocupados e por isso é que eu, logo no início, comecei por vos dizer que, no fundo, isto é um grito aqui de alerta, porque até agora não vimos resoluções daquelas que nos tragam situações que nos possam vir a robustecer as nossas empresas de comunicação, porque é isso, no fundo, que nós pretendíamos. Se as nossas empresas forem mais robustas, não cedem tanto às pressões como aqui também já se falou. Porque se a minha rádio, eu tenho uma rádio em Vila Real, sou responsável por uma rádio em Vila Real, se a minha rádio em Vila Real for mais robusta, tiver mais capacidade, eu não cedo tanto às pressões do Presidente da Câmara, neste caso de Vila Real, ou de outro sítio qualquer. Por acaso já vivi com um durante 30 anos, era do PSD, e agora vivo com um há 10, que é do Partido Socialista, e, portanto, eu sou o mesmo. Tive 30 anos com um do PSD e agora estou com 10 do Partido Socialista. E tenho que estar e tenho que viver, mas quanto mais robusta for a minha saúde financeira, melhor eu estarei a resistir aos apelos que venham do exterior. E é isso que vos temos pedido. E é publicidade institucional. Porquê que a publicidade institucional não chega às nossas rádios, aos nossos jornais, da forma como deveria chegar? Porquê que os valores se perdem pelo caminho? Vocês são fiscais, não é? Eu digo-vos, como é que é possível que isto aconteça? Mas isto acontece, não é? A ERC diz que não tem maneira de resolver o problema. Portanto, a entidade, imaginem, o Ministério do Ambiente diz, coloca 500 euros na minha rádio, tem escrito isto na ERC, a ERC está lá escrito, colocou lá 500 euros, mas depois vocês vão me perguntar a mim, rádio, quanto é que recebeste do Ministério do Ambiente? Eu nunca tive nenhum contacto com o Ministério do Ambiente. Como é que ia receber alguma coisa? Não, uma vez na vida. Portanto, o dinheiro perdeu-se pelos caminhos. Não sei que caminhos, mas perdeu-se. Não chegou lá. E ninguém resolve este problema. Porquê é que não chega? O que é que acontece? Quem se responsabiliza por isto? Ninguém. Não há responsáveis. Ninguém se preocupa com isto. Portanto, nós preocupamos-nos, mas ainda não conseguimos encontrar solução para isto. Se a publicidade chegasse, nós tínhamos mais robustez. Se os tempos de antena, em vez de serem só nos tempos autárquicos, fossem também nos legislativos, fossem também nos europeus, se também esse dinheiro chegasse às rádios, também estávamos mais robustecidos, certamente. Se nós fôssemos reconhecidos nas rádios, em que também somos produtores de direitos conexos, porque o que acontece hoje em dia é que a rádio não é reconhecida como produtora, ou seja, enquanto que um jornal é reconhecido como uma obra que está ali composta, não é, por várias peças de jornalistas, a rádio, que também tem coisas próprias e tem coisas de outros, que são as músicas, também deveria ser reconhecida como obra compósita. E perguntam, porquê é que isso era diferente? Isso era diferente porque, se isso fosse possível, nós passávamos também a ter direito a uma percentagem na lei da cópia privada. A lei da cópia privada gera 31 milhões de euros. 31 milhões de euros são distribuídos pelos autores, pelos conexos, pelas pessoas que produzem jornais também. As rádios não têm direito a isso. Tudo isto, no fundo, não estamos a pedir nada, só estamos a tentar redistribuir melhor as coisas e aí passaríamos a ter mais dinheiro. Eu não queria monopolizar muito, porque eu só estou à volta da rádio, porque eu sou Presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, mas o Pedro Brauman vai nos ajudar aqui com as outras temáticas, vamos ver se conseguimos responder a tudo. Ok. Eu vou tentar, se calhar, começar por uma questão de fundo, que é a seguinte. Ora bem, as medidas de políticas públicas que têm aparecido em relação à comunicação social, nomeadamente local e regional, passam por subsídios ou por apoios muito pontuais. Ora, aquilo que está a acontecer em termos internacionais, em vários países, a começar pela Espanha ou pela França, que são próximos de nós, é uma política integrada e sistémica. E, vamos lá ver, a comunicação social está a sofrer vários impactos de mudanças. Uma que tem a ver com a componente internacional, como a Google e outras plataformas desse estilo. Outra começou com as OTTs over the top, portanto, como a Netflix ou outras parecidas. Isto teve impactos e tem impactos sobre os grandes órgãos de comunicação social, mas tem ainda muito mais impactos sobre os pequenos órgãos. O estudo que saiu hoje sobre as perspectivas de 2023 do Reuters Institute da Universidade de Oxford revela, de facto, que o paradigma em termos dos órgãos regionais é ainda muito mais complicado e complexo
e que a maioria dos governos está numa política de apoios. Agora, eu acho que não devemos discutir estas questões em termos pontuais só do porte pago ou do subsídio X ou Y para o digital. Eu acho que isto deve ser discutido em conjunto e por isso é que nós viemos aqui sugerir, tal como aconteceu para a televisão pública e para a rádio pública, que houvesse a criação de um livro branco e até sugeria também que houvesse uma conferência eventualmente a ser organizada pela própria Assembleia da República que permitisse perceber quais são os grandes problemas e que depois permitisse intervir de forma sistémica e não pontual. As questões pontuais, obviamente, são preciso resolver e são importantes, mas não chega, porque estamos neste momento com alterações de natureza sistémica, desde o digital, desde a introdução da inteligência artificial, desde muitas outras coisas que começam a ser muito relevantes e para os quais os órgãos de comunicação social locais e regionais estão muito menos preparados que os outros. Portanto, não chega a medidas avulsas, peço desculpa pela expressão. É preciso medidas sistémicas e conjuntas e algum benchmarking internacional com certeza que seria, obviamente, útil. Portanto, é isso que nós gostaríamos. Quer em relação a isso, quer em relação à questão da TDT. A questão da TDT que foi aqui levantada é uma questão de facto relevante. Acontece que é difícil explicar a conjuntura atual porque, repare, nós somos o único país da Europa que só tem um multiplexer. Somos o único país que só tem 7 serviços de programas vulgarmente conhecidos por canais. Até Cabo Verde tem mais canais do que nós. E, portanto, temos uma conjuntura tal e depois é preciso perceber porque é que chegámos aqui. Pronto, e é preciso perceber que distribuir um canal de televisão custa cerca de 1,9, 2 milhões de euros por ano a cada operador de televisão, que é um preço absurdamente elevado, porque temos 200 e tal antenas de distribuição em vez de ter 40 ou 50 que seriam suficientes. Tudo isto pesa naquilo que é o modelo. Os outros países estão a passar para a DVB-T2, nós continuamos na 1. Temos 1,3 milhões de lares que utilizam, em primeira instância, TDT, sejam primeiras, sejam segundas residências. Não temos um modelo definido ainda em relação ao futuro. Põe-se a hipótese de substituir pelas plataformas de televisão por subscrição, o que, na minha perspectiva, e não consigo explicar aqui totalmente, me parece relativamente errado, porque a curto prazo isso não vai resolver os problemas e não faz sentido não garantir a televisão gratuita para todos os portugueses. Portanto, temos aqui um conjunto de questões e depois a juntar a tudo isto, havia 2 serviços de programas, 2 novos canais que estavam previstos para a RTP e que, por razões financeiras, e daí a questão do financiamento do serviço público não ser nada indiferente, por razões financeiras e outras, não vamos já ter esses 2 serviços de programas que estavam previstos, que era a RTP África e o Canal do Conhecimento. Portanto, tudo isto leva a que a conjuntura de distribuição e de sobrevivência do modelo económico da TDT seja complexa. Concluiria ainda com uma outra questão muito significativa, que é o seguinte. Isto é um edifício, não são partes, ou seja, há aqui questões económicas ligadas aos meios, há questões de mudança de natureza tecnológica que é preciso perceber e como é que pode ser dada a resposta. Há aqui questões de natureza legislativa e que não é simplesmente as questões de transposição de algumas das diretivas ou a questão dos direitos de autor, passa também, nomeadamente, pela questão do Media Freedom Act, que está neste momento em discussão e que vai ter implicações, inclusive, sobre a própria questão da concentração e passando para instâncias europeias uma parte das questões relacionadas com os problemas ligados à concentração. E há, sobretudo, uma questão muito relevante que é a entidade reguladora não tem normalmente competências de natureza económica e outras, nem know-how tecnológico para acompanhar este tipo de transformações e para responder como está a acontecer noutros reguladores europeus. E, portanto, tudo isto leva a que também que o edifício construído, nomeadamente em termos legislativos, mas também regulatórios, deva ser alterado. E isto exige uma análise conjunta, sistémica, e que permita perceber aquilo que são os principais desafios e como é que pode ser dada a resposta. Foi perguntado aqui como é que se resolvia o problema, nomeadamente do pluralismo, da diversidade, de garantir a independência política. Bom, isto é evidente que há medidas de política de apoio aos órgãos de comunicação local e regionais que têm a defesa ou que permitem a defesa desse tipo de aspectos. Desde a formação dos jornalistas, por exemplo, desde pagamento de assinaturas, desde tentativas de desenvolvimento da literacia mediática e a redução daquilo que são as fake news e, portanto, aquilo que habitualmente é conhecido de uma forma mais genérica pela desinformação. Tudo isto pode ser meios ou vias. Agora, o que recusamos são um processo e uma via em que as medidas pontuais eventualmente vão resolver os problemas. Não é suficiente. No sistema atual, não é. Se vocês compararem, por exemplo, o PRR português com o espanhol,
vão perceber facilmente que há várias medidas de apoio no PRR espanhol em relação à comunicação social e à inovação tecnológica na comunicação social, e no quadro português isso nem sequer foi levantado nem está previsto. Portanto, é todo este conjunto de circunstâncias que eu acho que exigem um debate público consistente, se possível uma conferência organizada até pela própria Assembleia da República, e depois uma análise, tal como foi feita em vários países, sobre quais são as medidas mais adequadas e as alternativas para o desenvolvimento consolidado do setor da comunicação social, particularmente o local e regional, mas não só. Bom, passei 26 segundos. Muito obrigado. Não passou. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Luís Mendonça e ao Dr. Pedro Bruman, respectivamente presidente e vogal da direção da Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social, e agradecer pela vossa exposição e pela forma franca com que responderam a todas as questões das senhoras e dos deputados. Parávamos aqui novamente um minuto e restabelecíamos já os nossos trabalhos.